Aqui na Band News FM a gente recebe Carlos Roseiro, diretor de ICT Marketing da Huawei, empresa de telecomunicações chinesa, aqui direto da FutureCon, na São Paulo Expo, a 24ª edição da Feira de Tecnologia. Carlos, primeiro, obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio digital do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O stand da Huawei logo ali na entrada, muito grande também, e tem um tema principal, conectividade com inteligência. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que tem por trás dessa ideia trazida. Claro que é difícil resumir todo um projeto em uma frase, mas é uma ideia que vocês trazem para cá. Essa é a ideia. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, realmente a conectividade inteligente é uma tendência de mercado, a tecnologia, a conectividade que está vindo cada vez mais velocidade, mas agora ela vem também com inteligência. Então, a mensagem que a gente está passando hoje no nosso stand é que todas aquelas soluções que a gente tem ali para prover conectividade, elas vêm com inteligência artificial, fazendo com que essa conectividade seja cada vez mais eficiente e com maior capacidade para dar uma experiência muito boa aos clientes nossos e dos clientes dos nossos clientes, é um pouco assim. E a gente já sabe que a internet está na vida de todo mundo hoje em dia, né? Algo que a gente tem contato até desde cedo. O que a gente busca, para além do contato com a internet, é algo que você citou, velocidade. Vocês estão trazendo para cá também algo inovador em relação a isso, que o público pode ver em breve. Então, velocidade. A gente tem falado muito de 5G, né? Hoje a gente já tem 2 anos de 5G e as velocidades do móvel, hoje elas estão em torno dos 400 mega por segundo. Ou seja, antes, velocidades que antes a gente só pensava que era possível na rede fixa. Hoje o 5G já tem esse tipo de velocidade. Só que a quantidade de dados é cada vez maior, a quantidade de aparelhos conectados é cada vez maior e a indústria, ela também precisa acompanhar essa tendência e trazer ainda mais capacidade para as redes. Então, na sequência do 5G, o que a gente espera, e agora a indústria está preparada, a Huawei está apresentando hoje aqui como uma grande novidade do seu stand, é que agora as redes também poderão estar preparadas para o 5,5G. Então, o que é o 5,5G? É a etapa seguinte, ou do meio a seguir ao 5G, e que traz o quê? Mais velocidade. Quanta velocidade é mais? Imagina só, 10 vezes mais. Ou seja, até 10 vezes mais. Em vez de 1 giga, um celular poderá atingir 10 gigas de velocidade. Então, realmente, isso é muito poderoso. E tem outra vantagem ainda. Muitas vezes, pessoas como jornalistas tentam fazer transmissões ao vivo, precisam do quê? Do uplink, chamado uplink. Hoje, esse uplink, no 5G, em torno dos 50 mega, a gente vai conseguir fazer 1 giga de uplink. Então, realmente, é algo que é uma tecnologia que vai trazer muito mais capacidade para fazer diversos tipos de transmissões ou de experiências com mais gente ao mesmo tempo. Isso é uma coisa importante. Muitas vezes, eu digo assim, eu não preciso de tanta velocidade, se você estiver sozinho. Agora, se tiver muita gente concentrada, aí a gente precisa de mais capacidade. Então, 10 gigas de downlink, 1 giga de uplink, é importante para responder a essa demanda cada vez maior. Isso é algo que muita gente sente mesmo, né? Às vezes em espaços privados você tem uma internet funcionando normalmente, mas em locais de muita aglomeração você tem uma velocidade menor. A gente falou um pouquinho sobre esse 5.5G, queria saber se já tem uma previsão de quando ele pode chegar de fato nos aparelhos de vocês. Essa é sempre uma decisão que a gente diz assim, depende das operadoras, porque a gente não provê serviço para o cliente final. Então, a gente vem falando com as operadoras, a gente tem vindo a discutir. Tem uma questão de aparelhos que é relevante, ou seja, hoje no Brasil ainda não estão à venda não está à venda nenhum aparelho 5,5G, então tem que ter isso em atenção. Mas eu diria que as coisas estão, a gente começa a conversar, a indústria vai amadurecendo, quem sabe se no próximo ano a gente não vai ver isso já uma realidade comercial. A gente discutiu um pouquinho rede móvel, estamos num momento do mundo pós-pandêmico também, onde muitas pessoas trabalham em casa e às vezes nem tem tanto esse contato com o uso de internet na rua e demandam também essa velocidade, seja no escritório, na sala, para trabalho, às vezes para assistir filmes nos streamings também, que hoje estão muito espalhados por aí. Queria saber de vocês quais inovações que a gente traz também para dentro das casas, para essas localidades que não são móveis para esses dispositivos. Aí também é a segunda grande novidade que a gente está trazendo. E eu vou começar pelo problema que a gente hoje em dia tem. Hoje, a gente tem em casa, normalmente, uma velocidade, como eu comentei, 300 mega, 400 mega. Hoje, a média de velocidade contratada no Brasil é 400 mega. Só que o que é que a gente começou a ver que como demanda? Ninguém quer ter uma velocidade de 400 mega apenas na sala, onde você tem a caixinha lá do roteador do Wi-Fi. Hoje, eu preciso de 400 mega em todos os lugares da casa. E mais, essa é a primeira questão. A segunda questão é que hoje eu não tenho apenas um celular em casa. Eu tenho a minha TV, eu tenho provavelmente o meu tablet, eu tenho os meus filhos jogando videogame, eu tenho
uma câmera ligada. Então tem muitos aparelhos ao mesmo tempo. Então hoje a tendência é que 400 mega cada vez mais não chega, e a tendência é que a gente em 2, 3 anos a gente chega à média do Brasil de 1 giga contratado. Então, o que é que eu preciso para isso? Eu preciso levar a fibra para dentro da casa. Imagina, hoje a gente fala em fibra, mas a fibra fica na porta. Hoje, depois eu passo um cabo que não é fibra e passo Wi-Fi. Então, o Fiber to the Room, que é a tecnologia que a gente chama, é fibra até às casas, é a tecnologia que eu vou permitir fibrar a casa pelos rodapés e fibrar a casa e levar fibra até todos os cômodos. Então, eu consigo entregar com essa tecnologia 1 giga de velocidade, se o plano contratado da operadora for 1 giga, mas eu consigo entregar 1 giga em todos os cômodos. Essa é a grande diferencial. E aí, só para concluir, 1 giga, aí você pensa assim, mas você vai botar fibra na minha casa, vai quebrar a parede? Não, não. A fibra é transparente. É transparente fisicamente. Ela é uma cola que eu colo no rodapé, posso passar uma tinta por cima e ela fica praticamente invisível. Então eu consigo trazer a fibra para todos os cômodos da minha casa, entregar a velocidade que eu preciso em todos os cômodos, sem que o ambiente seja alterado do ponto de vista físico, visual. E a gente está falando sobre tecnologia e inovação no grande evento da América Latina quando o assunto é esse, e não dá para a gente passar sobre isso nos últimos anos sem falar por inteligência artificial, que você citou também, que está até dentro desse lema de vocês. Como tem sido nesses últimos anos a introdução da inteligência artificial nesse trabalho todo, tanto da telefonia móvel quanto na internet nas casas também? É isso. A gente vê a inteligência artificial de duas formas. Pensa assim, por um lado, ela está presente nos conteúdos, e os conteúdos estão sendo cada vez mais gerados com a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial está gerando mais conteúdo. A gente já vê vídeos, vê várias imagens, aquelas imagens de realidade geradas pela inteligência artificial, que a gente vê no nosso celular. Isso já está sendo gerado. Mas a abordagem da Huawei é um pouco diferente, é o contrário. A gente traz a inteligência artificial para a rede. Então, a gente traz a inteligência artificial para melhorar a experiência e da gestão da rede. Então, quando eu tenho uma rede móvel, pode parecer assim, ninguém está olhando para as antenas, mas a gente aplica a inteligência artificial para que a cobertura seja cada vez mais eficiente. Então, se eu, por exemplo, sinto que ali uma determinada área não está tão boa, a inteligência artificial vai detectar essa perda de sinal e vai ativar de forma automática, sem a intervenção humana. Este é um exemplo que a gente pode fazer isso. Além disso, a inteligência artificial também contribui para uma coisa muito crítica hoje, que é a sustentabilidade, a economia de energia. Então, eu com a inteligência artificial, eu consigo ter uma antena que à noite, por exemplo, se não estiver sendo usada, ela desliga e depois, assim que ela tiver atividade, automaticamente ela ativa de novo. Então, ela é boa para a eficiência da gestão da rede. Esse é o nosso principal foco na aplicação da inteligência artificial. Perfeito, ouvimos aqui na Band News FM Carlos Roseiro, diretor de ICT Marketing da Huawei, trazendo um pouquinho das muitas inovações. Precisaríamos de horas para abordar todas, mas aqui a gente traz pelo menos um pouquinho do geral. Carlos, primeiro, mais uma vez, obrigado por participar com a gente. Um bom restinho de feira para vocês. Muito obrigado a todos. Obrigado pela participação.